Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Glaicon França e este é mais um vídeo da série O Reino de Deus e as suas parábolas. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do fermento, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13 e versículo 33, que diz assim: Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Esta é uma parábola muito curta, veja que é uma parábola de apenas um versículo. A mesma parábola nós encontramos no Evangelho de Lucas, também no capítulo 13, versículos 20 e 21. É uma parábola muito curta, mas é muito interessante, porque Jesus utiliza um elemento ali que todos conheciam, um elemento que tinha a mesma função que tem nos dias de hoje, e sendo que tinha um simbolismo religioso muito forte, só que ao contrário. Veja que nós lemos na Bíblia que quando o povo hebreu estava ainda escravo no Egito, prestes a ser liberto da escravidão do Egito, no último dia da última praga, quando o anjo da morte passou na terra do Egito e matou todos os primogênitos, o povo de Israel foi orientado a imolar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas das casas, para que o anjo da morte passasse, por isso que é Páscoa, passasse por cima e não matasse ali o primogênito ali daquela casa. E ali naquela mesma noite o povo de Israel foi liberto. Na realidade, o povo do Egito expulsou o povo de Israel. E o detalhe era que o povo de Israel tinha que comer apressadamente o cordeiro assado ao fogo com pães asmos, ou seja, pães sem fermento, tanto na festa da Páscoa como na festa dos pães asmos. Então, eram 8 dias em que o povo hebreu não podia comer pão com fermento e nem ser encontrado fermento em suas casas. Nesse caso aqui, da Páscoa, o pão sem fermento indica que o povo de Israel tinha que comer apressadamente, não esperar. Eram pães ázimos ou pães asmos, que são os pães sem fermento. Nesse caso aqui, era porque o povo de Israel não tinha que sair com muita pressa, comer o cordeiro com muita pressa e pronto para sair do Egito. É só isso, a simbologia é só essa. Mais tarde, o próprio Jesus Cristo utilizou o fermento como algo ruim. Então, o fermento era proibido de ser utilizado em algumas ofertas do culto levítico. E Jesus utilizou o fermento simbolizando a hipocrisia, simbolizando a heresia, simbolizando a corrupção. Mas o mesmo Jesus utiliza o fermento para comparar com o reino de Deus. E isso nos traz aqui um princípio muito importante para as pessoas que gostam de pregar, ensinar nas linguagens figuradas, nas alegorias, o seguinte: um mesmo elemento que simboliza uma coisa não quer dizer que ele sempre vai simbolizar aquilo, ele não está preso àquela comparação. Veja que Jesus compara, observando o funcionamento ali do fermento, Jesus compara o reino de Deus ao fermento. Por quê? Nós vamos ver isso, vou explicar agora. Quando ele falou ali que o reino de Deus é semelhante a uma dona de casa que pega o fermento e leveda e aplica em 3 medidas de farinha,
quem estava ouvindo Jesus ali naquela, assim, os primeiros ouvintes de Jesus, deve ter pensado que Jesus não entendia nada de fazer pão. Por quê? Porque 3 medidas de farinha é equivalente a um pouco mais de 20 quilos de massa. E como é que os judeus utilizavam esse fermento? Como era esse fermento? Bem, eu não vou aqui explicar a composição química do fermento, desde a época do Egito Antigo e até a época de Jesus. Na prática, o que os judeus faziam era pegar um pedaço de pão, não muito grande, um pequeno pedaço de pão, e deixava de lado, e ali aquele pão vai naturalmente azedando, ficando borulhento ali. E depois eles amassavam aquilo ali, e aquele pão ali, vamos dizer assim, aquele pão passado ali, fermentado, era que iria ser depois misturado na farinha de trigo ou de cevada, para fermentar ou levedar a massa, com o objetivo de fazer a massa crescer. Então Jesus, observando isso, ele disse que o reino de Deus era semelhante ao fermento. Primeiro, veja que é só um pouquinho, um pedacinho de fermento ali. E o reino de Deus começa muito pequeno. O reino de Deus começa muito pequeno. Começou com um homem e depois com alguns poucos discípulos. Outra coisa, o fermento é misturado a toda a massa. Da mesma maneira que o reino de Deus está misturado ali em toda a sociedade. O fermento, ao ser misturado ali com a massa, ele fica invisível, não dá para saber onde está o fermento, onde está ali a farinha ali propriamente dita, a farinha de trigo ou de cevada. Da mesma forma, o reino de Deus está ali invisível. O reino de Deus não veio com visível aparência. Porém, um pouco de fermento vai levedar, vai fermentar toda a massa. Da mesma forma que o reino de Deus, misturado invisivelmente ali na sociedade, vai influenciar toda a sociedade. De maneira que a sociedade vai ser impactada pelo reino de Deus, pelo Evangelho. E a pessoa pode aceitar o Evangelho, como pode rejeitar o Evangelho, mas não pode ignorar o Evangelho, porque ele está ali na sociedade, se faz presente. E veja que o fermento faz a massa, traz uma transformação na massa. Toda a massa é fermentada, toda a massa é levedada. Ou seja, há uma forte influência e que produz um resultado. Da mesma maneira, o reino de Deus, o Evangelho, influencia a sociedade e traz uma mudança na sociedade, uma mudança para melhor. E assim, Jesus comparou essa parábola ao reino de Deus. E no começo, os discípulos de Jesus que acompanharam Jesus até o final, e depois vendo ao longo até dos anos como a história da igreja aconteceu, o crescimento da igreja, eles poderiam lembrar das palavras de Jesus e verificar, constatar que realmente o reino dos céus é semelhante a dona de casa que pega um pouco de fermento e mistura em uma grande quantidade de farinha e vai misturando ali até que toda a massa esteja fermentada, esteja levedada. Então esta é a parábola do fermento. Se você chegou até aqui, eu peço que você deixe o seu like, faça um comentário, compartilhe este vídeo. Peço a você também que se inscreva no nosso canal.